amigos do meu coração. Agradecer também a equipe da casa pelo convite. É uma honra estar aqui, é uma honra transmitir a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho. É uma alegria tão grande transmitir aquele pouquinho que a gente já tem. São sementinhas que não podem ficar guardadas, mas têm que ser plantadas. E vocês são a terra, e um coração puro, um coração carregado de amor, para colher as sementinhas que Jesus mandou semear. Jesus disse, idem e semear. O campo é tão grande e os trabalhadores ainda são poucos. A pedido da casa, nossa querida Marisete me chamou de mãezona, né? Fiquei muito feliz ela me chamar de mãezona. Talvez seja mesmo a mais idosa aqui da sala, né? Eu tenho uma honra de poder viver, de ter meu companheiro ao meu lado, de estar com essa idade e ainda conseguir, né, levar a palavra do Evangelho. O tema que foi escolhido pela própria casa é um tema bem complicado para mim, sabe? O que é a Páscoa? O que é a Páscoa para a doutrina espírita? Eu vou perguntar aqui para uma das crianças, essa menina aqui, o que é a Páscoa? Ressurreição de Jesus, muito bem. Às vezes a gente pergunta para as crianças o que é a Páscoa, elas respondem, coelhinho. Eu, quando criança, eu tinha uma alegria tão grande quando chegava a Páscoa, porque eu só sabia que era o coelhinho, nada mais. Então a gente ganhava um coelhinho desse tamaninho e 2 ovinhos. A gente ficava fazendo festa, nem comia, porque se comesse outro dia não tinha outro, né? Então a dificuldade na minha infância foi muito grande. Então a gente ganhava um coelhinho, 2 ovinhos bem pequenos e guardava, ficava todo dia olhando com aquela vontade de comer e não comia porque daí acabava, né? A gente tinha 7 irmãos, né? E a vida era muito difícil. Ainda tem hoje pessoas que a vida é difícil, mas ainda conseguem levar alegria para o seu lar, levando alguma coisa para as suas crianças. Páscoa, então, significa ressurreição de Cristo. Será que é só isso? Será que a Páscoa começou com Cristo? Vamos ver. O que significa a Páscoa para a doutrina espírita? Moisés. Quem foi ele e qual a sua missão? De que origem? Hebreu. Filho adotivo da filha do rei Faraó. O rei chamava-se Ramsés II, que viveu aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Moisés viveu aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. No tempo de Moisés, o rei, sabendo que ia nascer um menino, parecido com a vida de Jesus, o rei sabia que ia nascer um menino e ia mandar mais do que ele. O que ele fez? Mandou que fosse decapitado todos os meninos que nascessem. Filho de Hebreu. Ele não aceitava que nascesse um filho de Hebreu pobre e que fosse mandar mais do que ele. Então mandou decapitar. E acontece que uma das suas escravas ficou grávida. E ela tinha muito medo que o filho fosse menino. Ela contou da filha do faraó que ela estava grávida e se fosse um menino ela não queria perder o filho. E essa menina também, essa filha do faraó, era muito boa de coração. Então ela diz, vamos fazer o seguinte, esconde a tua gravidez e eu vou te ajudar o dia que essa criança nascer. Se for um menino, você vai pôr num cestinho, vai amarrar bem o cestinho, vai soltar no rio Nilo. E eu vou estar pescando lá do outro lado e vou pegar essa criança e nós vamos juntos criar esse menino. E aconteceu mesmo. A gravidez foi ocultada, até o dia que a criança nasceu, realmente era um menino. E assim fizeram. A filha do rei falou assim, papai, hoje eu vou pescar. Mas estava tudo combinado. E quando ela viu que tinha aquele cestinho nas águas, ela jogou o anzol, pegou a beirada do cestinho, trouxe, pegou aquele menininho, correu para casa e disse, papai, papai.
encontrei uma criança no rio, e esse menino vai ser meu filho, e eu vou criá-lo. E o rei, como amava muito essa filha, então não discordou com ela, deixou que ela criasse. O menino foi amamentado pela própria mãe, a escrava, sem que o rei soubesse. E ali o Moisés cresceu. Quando ele ficou jovem, ele tinha um amor tão grande pela raça dele, a raça dos hebreus, que ele não suportava ver o pai fazendo maldade para os hebreus. Até que um certo dia ele viu um soldado surrando um hebreu. E ele não se aguentou. Ele foi lá, avançou contra o soldado e o matou. E com isso ele teve que fugir. E fugiu para o deserto. Ficou 40 anos lá no deserto. Viveu lá, conheceu a filha de um pastor, casou-se com ela, e quando completou os 40 anos que ele estava lá, a voz de Deus aparece um certo dia em forma de fogo. Parecia que tinha uma árvore, chamava-se Calvário, parecia que aquele Calvário estava acendendo, e ele correu até lá para ver o que acontecia. Quando ele chegou lá, não era fogo, era uma luz que saía faísca, e de repente uma voz apareceu e disse: Moisés, eu preciso de você, chegou a hora de desempenhar a tua missão. Volta lá para a terra do faraó e salva o meu povo que está sofrendo demais nas unhas do faraó. Aí Moisés parou, não desobedeceu a lei, porque ele viu que a lei vinha de Deus. Foi até a terra prometida. Chegando lá, conversou com o rei. Disse: eu quero retirar meu povo. Nesta vez agora o rei não conheceu mais o Moisés, porque ele estava muito diferente. Eu vim salvar o povo hebreu. E se você não me deixar eu levar, o palácio vai ser invadido de gafanhotos. O rei sorriu e disse: capaz, jamais você vai ter poder. Quem é você para ter esse poder? Tá bom, não deixa eu levar, então vai. Moisés saiu, foi até uma distância, o rei mandou chamar de volta. Não aguentava mais, invadiu mesmo o gafanhoto. Aí ele reuniu todo aquele povo, o povo sofrido, maltratado. Ia levando até uma altura, o rei mandou prender de volta. Vai lá e busca meu povo. Esse homem não tem poder. Precisava deles para trabalhar. Eram escravos que mantinham a riqueza do rei, mas eram maltratados. Trouxeram de volta. Moisés voltou e disse: pois dessa vez o seu palácio vai ser invadido de formigas. O rei sorriu: você não tem poder. Saiu, foi até uma altura do caminho e novamente as formigas invadiram as terras do rei. Não estava ficando mais nada, as formigas avançavam em tudo. Aí o rei mandou chamar Moisés e disse: dessa vez me leve esse povo. Faça a tua vontade e me leve esse povo. Chegando no Mar Vermelho, o mar estava quase seco. Moisés tinha uma varinha que o anjo deu para ele e disse: essa varinha é mágica e ela vai te ajudar muito. Então Moisés fez assim com a varinha, o mar abriu-se e ele mandou aquele povo criar. Quando o povo estava passando pela metade do mar, já os cavaleiros vinham de volta. Buscar de novo, prender de novo o povo. Ele virou-se e fez assim com a varinha, o mar se fechou. E eles se salvaram. Aí levou então eles para uma nova terra. Mas e agora? Esse povo era muito mal educado. Moisés tinha a missão de educar esse povo. Como é que ele ia fazer? Ele falava, eles não obedeciam. Então ele pegou, subiu ao monte, fez as suas orações e recebeu a voz de Deus escrevendo os 10 mandamentos. Escreveu numa pedra. Quando ele desceu do monte, o povo já estava adorando bezerros de ouro, fazendo Deus e qualquer coisa para eles era Deus. Moisés trouxe a tábua da lei e disse: existe uma lei de Deus, um Deus único. E esse Deus, ele ameaçou que castigava se eles não obedecessem. Então começou por ali a obediência daquele povo, seguindo as ordens de Moisés. E para comemorar essa libertação, Moisés convidou todo aquele povo pobre, sofrido, para fazer uma grande festa. E deu o nome de Páscoa.
Páscoa significa paz, libertação. Deu o nome de Páscoa, fizeram uma grande festa, comemoraram. Só que o pão não é como nós fazemos hoje, um pão que parece uma espuma de tanto fermento. O pão era sem fermento. Mataram muitas ovelhas e assaram a carne sem sal. Páscoa foi comemorada assim a primeira vez com Moisés. Pão sem fermento, carne sem sal, assado na cinza. A cinza era o tempero. Então isso ficou para que o povo respeitasse a lei de Deus, comemorasse a Páscoa, fizesse aquela união de famílias, união de povos para a celebração da Páscoa. Nós vemos aqui o Moisés, um enviado de Deus. Não gosto muito de ler quando estou falando, mas eu vou fazer a leitura aqui de uma parte da vida do Moisés. Ele sempre recebeu a ajuda do plano espiritual em virtude da grande tarefa que desempenharia na terra. Moisés, utilizando a sua mediunidade, previu os fenômenos naturais que iriam acontecer em determinadas regiões do Egito. E isso ele previa e acontecia. Durante 40 anos ele dirigiu os hebreus pelo deserto. Foi um trabalho, né? Tem que ter a quaresma 40 dias. Moisés levou 40 anos dirigindo esse povo hebreu, pelo deserto. Passaram muita necessidade. Passaram por muitas vicissitudes durante a viagem. Revoltas, falta de alimento e água. Moisés sempre exortava o povo a confiar em Deus e este nunca os abandonou. Quando chegaram ao Monte Sinai, reuniu todo o povo no sopé desse monte e subiu para orar e receber as instruções do mundo espiritual. E foi durante esse período que Moisés, médium de todas as mediunidades, recebeu as leis de Deus no Decálogo. Então, Moisés, quando voltou, encontrou o povo adorando um bezerro de ouro, contrariando todos os ensinamentos que durante anos ele tinha tentado transmitir ao povo. Moisés tomou-se de grande ira. Novamente ele ficou bravo. Quando jovem, ele atacou um soldado. Agora ele ficou bravo, porque era humano. Todos nós também às vezes ficamos bravos, às vezes. A gente é humano. E aquela braveza da gente é tão repentina que a gente quando viu já brigou. Então Moisés ficou bravo e quebrou a tábua da lei. Bateu no chão e quebrou a tábua da lei. Meu povo não está obedecendo e quebrou a tábua. E exprobando severamente os adoradores do bezerro de ouro. Aí subiu outra vez ao monte. Chegando lá, recebeu novamente o decálogo. Teve que escrever de novo o decálogo, a fim de que pudesse cumprir a sua principal tarefa. Moisés foi um grande missionário, com a incumbência de ensinar ao povo hebreu a ideia de um Deus único, transmitir a todos os povos de todas as épocas os 10 mandamentos da lei divina ou o decálogo. O decálogo é, pois, um código de leis morais que orientam a vida de todas as criaturas. Fazendo uma meditação, Moisés viveu 1400 anos de Cristo. Será que nós estamos respeitando o decálogo? Eu tenho certeza que todo mundo conhece os 10 mandamentos, né? Fazendo uma avaliação, será que o povo, aqui eu tenho certeza que todo mundo cumpre os 10 mandamentos, está tudo aqui, se preparando, né? Aprendendo, estudando. Mas e a nossa humanidade? Como é que está o mundo lá fora? O que fizeram com os 10 mandamentos? Estão matando? Estão vingando? Estão explorando crianças? Vivem no adultério? Não tem respeito nem com o próprio corpo, com a própria vida. E o que é que Jesus está pensando? Quando veio Jesus, ele reuniu os 10 mandamentos escritos por Moisés, reuniu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos amar as pessoas.
Nós vamos amar aquilo que Deus fez, que Deus colocou na terra. E vamos amar a nós mesmos. Vamos respeitar o nosso organismo físico para que ele possa viver bastante, que ele possa aprender, que ele possa praticar o bem. Essa foi a missão de Moisés já no começo. As leis mosaicas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Era transitória as leis de Moisés. Foi ele quem instituiu a lei do casamento civil, para que a esposa tivesse direito. O casamento civil está desde o tempo de Moisés. É a lei de Moisés. Algumas coisas foram transitórias. Como Moisés falava, né? Olho por olho, dente por dente. Veio Jesus e disse, não é assim, é amar. Por que Moisés falava olho por olho, dente por dente? Para deixar medo nas pessoas. Porque o povo era tão selvagem que ele tinha que colocar medo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quanto às leis de Moisés propriamente dita, ele as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, reduzindo os 10 em 2, né? Como eu já falei, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que a gente faz para amar a Deus sobre todas as coisas? Tudo que nós vemos na natureza é obra de Deus e nós precisamos amar. Amar a natureza, zelar dela. Hoje tem uma lei de preservação do meio ambiente, que cada um deve zelar da água, cuidar das árvores, porque se nós detonarmos todas as árvores vão sumir. Como é que o povo vive sem água? Então nós precisamos amar a natureza que Deus deixou. Deus deixou tudo para que nós pudéssemos viver mais tranquilo. Nós é que acabamos, né, detonando muita coisa da natureza. Amar ao próximo como a si mesmo. Quem é o nosso próximo? Quem é o próximo? O nosso próximo é todo aquele que está ao lado da gente. Às vezes a gente tem o próximo, a família, né? A gente pensa em a família é meu próximo. Mas a gente não está sempre com a família. Quando a gente está viajando, aquela pessoa que sentou do lado do banco é o próximo. Quando a gente está andando na rua e encontrou alguém caído, é o próximo. Ele está pedindo socorro, é o próximo, nós temos que socorrer. Se você está triste, lembre-se, o campo do Senhor precisa de mais trabalhadores. Ide, buscar e achareis. Não dá mais para cruzar os braços. Nós temos tanta coisa para fazer, tanto trabalho bom para realizar, tantos livros para estudar, que não dá para ficar de braços cruzados meia hora olhando para a televisão, que só traz notícias ruins. Nós temos que mudar, virar o botão, pegar um canal bom, ou pegar um livro e estudar, aproveitar a nossa visão, que ainda nós temos, nós enxergamos, nós podemos ler, nós podemos entender, aproveitar essa fase, jovens, aproveitem a fase da juventude e leiam as obras espíritas. Está cheio de livros por aí, para emprestar, para comprar, para nós instruir o nosso espírito, porque o nosso corpo vai ficando velho, como o meu está ficando velhinho, né? Mas o espírito é sempre jovem. E o conhecimento, de uma encarnação, a gente leva para outras e mais outras, e quanto mais conhecemos, mais nós nos adaptamos ao conhecimento. Bom, Jesus veio para a cidade de Jerusalém comemorar a Páscoa. Era quinta-feira santa. E ele comemorou com os apóstolos, repartiu o pão, foi preso naquela noite e foi morto. E se Jesus morreu de braços abertos, então nós não podemos cruzar os braços diante da necessidade que temos de evoluir e aprender. Por essas palavras, está lá no Evangelho, na Nova Era, no capítulo 1, quando Jesus disse: o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido, até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral
isto é, fosse praticada na terra inteira. Na terra inteira. Está lá no Evangelho, no capítulo 1. Será que ela está sendo praticada na terra inteira? Como nós falamos, a nossa humanidade está usando violência. Violência por demais. Qual é a nossa obrigação de espíritas, conhecedores do Evangelho? É rezar e pedir a Deus que esse povo acorde enquanto é tempo. Porque a Terra está passando por um planeta de regeneração. E se esse povo não acordar, ficar vivendo só nessa ambição material, vai perder a oportunidade de progredir nessa encarnação, porque esses espíritos rebeldes não voltarão mais aqui na Terra. Eles irão para outros mundos onde há muito sofrimento. Então, que nós possamos abrir o coração, receber a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, e entender qual é o nosso dever aqui na Terra. Os 10 mandamentos da lei de Deus foi para educar o seu povo, a missão de Moisés. Continuou com Jesus, com os apóstolos e com as religiões. Todas as religiões têm os 10 mandamentos de cada. E está sendo observada, aprendida e seguida por grande parte da humanidade. Quando a gente olha para a televisão, a gente pensa que todo mundo está lá só fazendo mal. É que o bem não aparece na TV. Quando é que a gente vê lá um comentário na TV de uma grande obra espírita, como tem do Chico Xavier, a quantidade de obras que ele fez, assistência aos necessitados, o Divaldo Pereira Franco, quantas casas de assistência ele tem, pega menor, pega crianças abandonadas, educa eles até os 18 anos, dá eles formados com faculdade para eles continuar a vida. Então, isso aí não aparece na televisão. O jornal só mostra o erro, não é verdade? Mas tem muita coisa boa nessa humanidade. Eu sou o Senhor teu Deus, está no Evangelho de Allan Kardec, os 10 mandamentos, cada um pode ler, analisar. O Allan Kardec foi um missionário que veio depois com os espíritos da verdade. Ele renasceu com uma missão, desenvolver a doutrina espírita. Ele escreve no Evangelho as 2 leis. A do Antigo Testamento, que teve em Moisés a sua personificação, e a do Novo Testamento, que tem no Cristo. O Espiritismo é a 3ª revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não como homens, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra. Grandes missionários não ficam assim como ficou Moisés e Jesus, como o Allan Kardec. Ele foi um instrumento, mas quem trabalhou por ele foi uma equipe de espíritos, chamado Espírito da Verdade. Eram muitos espíritos, está lá nas mensagens do Evangelho, Erasto, Santo Agostinho, Simeão. Quando se vê o Evangelho tem as mensagens, está assinado, ó, são aqueles espíritos que eram os mentores de Allan Kardec para desenvolver a sua missão. Amar sem receber amor. Foi o que Jesus ensinou. Lá em casa, se a gente não está recebendo amor, mas a gente deve. Se a gente não está sendo compreendido, deve compreender. Porque às vezes aquele que está do nosso lado é um espírito ainda endividado conosco. Nós fizemos o mal para ele em outras vidas e agora ele reencarna dentro do nosso lar. Quantos filhos que chegam a dizer para a mãe, eu não gosto de você, mas a mãe devolve, eu te amo, meu filho. Esposo, a esposa, às vezes não dá certo. Procure perdoar, procure fazer o que Jesus pediu. Amar sem receber amor. Doar-se de corpo inteiro e alma. Doar-se a serviço do próximo, aquele próximo que está lá dentro de casa, que precisa de nós. Ele precisa do nosso amor, do nosso perdão, do nosso carinho. E o que é a Páscoa para a doutrina espírita? É toda a libertação do mal. É o despertar de consciência das obrigações de cristão, no lar, na sociedade, no mundo. É a obediência da lei divina, na observação e prática da lei de caridade e benevolência para com o nosso próximo. Quem é o meu próximo?
Todo mundo conhece a história do samaritano. O levita passou, não atendeu o homem caído, veio o sacerdote, passou de lado, aí veio o samaritano, encontrou o homem caído, juntou ele nos braços, colocou no cavalo, levou até uma hospedaria, pagou toda a despesa e deu para ele assistência. Então esse foi o próximo do homem caído, foi o samaritano. Como é que a gente pode amar o próximo se ele nos faz sofrer? É difícil, eu bem sei que é difícil, mas é a mais meritória aos olhos de Deus. Aquele que ama sem ser amado, ele tem muito mais mérito aos olhos de Deus. É como doar presente para aquele que doa de volta para a gente, né? O presente não tem tanto mérito, mas quando você doa para alguém que não pode ter o mérito do presente é dobrado. Para Jesus, a celebração da Páscoa é repartir o pão, não apenas o pão material, mas o alimento em forma de amor, de carinho, de compreensão. Este pão sacia o corpo, aquele, o carinho, o amor, sacia a alma, alimenta a alma, porque nos dias de hoje a alegria está em crise. E não tem gente feliz o suficiente que pode dividir o tempo com o companheiro de caminhada. A Páscoa pode ser mais feliz com menos chocolate e mais harmonia, com menos pratos e mais alimentos saudáveis ao corpo e à alma. Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. Jesus, quando orava no deserto, Satanás foi tentar ele e disse, se tu és mestre e tens poder, converte essas pedras em pães, porque Jesus estava muitos dias sem alimento, estava com fome. O Satanás disse, converte essas pedras em pães. Jesus respondeu a ele, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. A doação do amor traz a verdadeira paz ao coração. Lembrando os sábios conselhos de Madre Teresa, ela fazia tudo o que podia pelo seu próximo. Consta a história que certa vez ela estava dando banho numa pessoa que estava com o corpo quase todo deteriorado pela hanseníase, e ela estava dando banho. E passou por ela um jornalista, parou e disse assim, jamais eu daria banho numa pessoa dessa nem por $10.000. Ela olhou para o jornalista e respondeu, eu também não. Por $10.000 eu não lavaria este corpo, mas por amor eu lavaria sempre. Francisco de Assis, no tempo da juventude dele, a terra onde ele vivia, teve muita doença, essa hanseníase, estava uma doença muito alastrada, então o povo procurava fugir dos ancenianos. E ele estava indo a cavalo e tinha um homem caído. E longe ele viu que o homem estava com uma doença muito avançada. E ele atropelou o cavalo para que o cavalo fugisse o mais depressa possível. E o cavalo, em vez de fugir, foi para o lado do hansenista. Chegou e parou. E o Francisco pensou, meu Deus. Desceu do cavalo. Pegou todo o dinheiro que ele tinha nos bolsos. Arrumou uma sacolinha e deu tudo para aquele homem doente. E disse, o que eu puder fazer por você, eu farei. O homem levou a mão, puxando os panos que cobria sua mão, levou a mão. Francisco viu que a mão dele quase não tinha mais nem os dedos. Ele abaixou-se, beijou a mão do anceniano e disse, em nome de Jesus, vais em paz. E através daquele dia, ele perdeu o medo que ele tinha de pegar a doença. Perdeu o nojo que ele tinha dos ancenianos. E começou a procurá-los por toda parte. Aonde tivesse um, ele ia. Ele benzia, ele abençoava e o homem sarava. Ele curou através do seu próprio beijo. Naquele dia, Francisco de Assis entendeu que a missão que Deus estava lhe confiando era essa. E prometeu-se casar-se com a pobreza. E casou-se com a pobreza. Viveu ao lado dos pobres a sua vida inteira, transmitindo paz, curando e abençoando. Que nós possamos
Lembrar sempre da Madre Teresa de Calcutá, que em nome de Jesus dedicou toda a sua vida em prol dos doentes, das crianças desvalidas, levando consolo, levando remédio, curando e abençoando. E que a paz do Senhor Jesus com todos vocês, que ao saírem daqui levem para seus lares muita alegria de Páscoa e muita saúde para os seus familiares. Que assim seja. Que assim seja.